Oi pessoal, aqui quem fala é Ilana Oliveira e hoje eu vou comentar sobre o novo filme do Almodóvar, Madres Paralelas. Madres Paralelas foi uma surpresa para mim, porque muito mais do que a história sobre duas mães em momentos diferentes da sua vida, é também um filme sobre a própria história da Espanha e vai acompanhar muito, talvez, uma tendência do Almodóvar nesse momento, que é falar um pouco sobre a sua própria biografia e sobre a biografia do seu país. Então a história dessas duas mães, ela vai servir de pano de fundo para uma história maior e muito mais tocante e muito provavelmente muito mais importante historicamente. Então ele vai falar sobre algo que é a Guerra Civil Espanhola, que aconteceu nos anos 30 e que vai dar origem à ditadura e ao regime franquista na Espanha. Ele vai falar especificamente dos falangistas e vai contar a história dessas mulheres que perderam os seus maridos nesse período que resultou em mais de 500 mil mortos. Eu acho que já está no consciente coletivo que a cultura espanhola é uma cultura muito maternal. Isso tudo é claro baseado em estereótipos, mas o Madres Paralelas ele vem aqui para falar que nada acontece por acaso. E esse estereótipo da mãe espanhola super protetora e sempre presente, ela vem desse histórico muito trágico e complicado da Espanha, onde esses homens foram mesmo tomados das suas famílias, assassinados e colocados em valas sem o direito do seu velório. Para quem quiser pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, eu indico ler sobre os falangistas, sobre o regime franquista e sobre a origem do regime franquista. E esse filme nada mais é do que um filme de assinatura do Almodóvar, então os créditos iniciais são super estilizados e eu notei um pertencimento também a um universo, que é o mesmo universo que Dor e Glória está inserido através da arquitetura. Aqui o apartamento da personagem da Penélope Cruz é um apartamento de estilo muito parecido com o apartamento do personagem do Antônio Bandeira e aparentemente tudo se passa na mesma época, não tem nenhum recorte histórico muito específico aqui, é a mesma coisa que acontece no Dor e Glória, os telefones são muito parecidos, então a gente está mais ou menos na mesma época. Então a gente tem essas duas personagens que vêm de situações financeiras bem estabelecidas, ambas são ricas, mas ambas estão em momentos completamente diferentes da vida, então uma menor de idade está grávida e a outra já está quase chegando nos seus 40 anos e descobre que está grávida também, mas de um homem que é casado. O Almodóvar vai apostar muito também num roteiro que tem muitos pulos temporais, então muitas vezes a gente pode ficar um pouco perdida do tipo, nossa, mas já passou tudo isso de tempo, ou ele vai voltar um pouquinho. Então ele tem essa brincadeira muito forte de pulos temporais que vai trazer uma resolução para o arco dessas duas personagens principais muito facilmente. E é por isso que eu digo que a história dessas duas mães ela vai servir de um pano de fundo para essa biografia maior dos anos 30 da Espanha. E por que as mães espanholas são tão conhecidas. Aqui as cores vão ser muito marcadas, como é claro, da assinatura do Almodóvar, e vai ser tecida também uma crítica a pessoas apolíticas, a pessoas que muito provavelmente não tomam a frente na relação à própria história da Espanha e evitam de manter qualquer opinião ou desenvolver qualquer opinião. E eu sinto que o Almodóvar chegou no momento da carreira dele onde ele está muito afim de expressar os seus pensamentos interiores mais genuínos em relação a ele próprio e em relação às suas raízes. Então ele vai muito na quinta marcha do seu próprio estilo, da sua própria assinatura, e é um filme muito gostoso de assistir. Apesar dele tocar em assuntos bem dramáticos, ele vai fazer isso sempre com uma abordagem muito tranquila, o que destoa um pouquinho dos filmes anteriores dele, do começo da sua carreira, que é muito interessante ver essa mudança de tonalidade ao longo
da cinematografia desse diretor. E é por isso que eu vou dar um 8,5 para Madres Paralelas. Eu gostei muito da experiência. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Não esquece de comentar o que você achou desse vídeo, se você está empolgado ou não. E passar também no nosso clube de membros para dar uma analisada nos nossos planos. Essa conexão que a gente tem com vocês é a coisa mais importante do canal. Então é isso, pessoal. Um beijo e corta!